Olá, eu sou o Paulo Steckel e hoje temos aqui mais um vídeo do vlog Ciência Espiritual. E o tema de hoje é estados de consciência, estados alterados de consciência, ou melhor dizendo ainda, estados ampliados de consciência. Vamos ver o que é isso? Estados alterados de consciência ou estados não ordinários de consciência, como também são chamados, são estados de consciência diferentes do estado normal de vigília, quando estamos acordados. O termo foi cunhado por Arnold Ludwig em 1966, mas foi notabilizado pelo psicólogo Charles Tart em 1969. Tart, inclusive, é um dos criadores da psicologia transpessoal. E esse termo foi usado por estes pesquisadores para descrever estados basicamente temporários de alteração de consciência nos indivíduos. O uso do termo estados ampliados, que é bastante comum hoje em dia, traz na verdade uma proposição de que esses estados não apenas alteram a consciência, mas eles até ampliam a consciência. Que estados são esses? Estados como telepatia, precognição, a telecinese, processos mediúnicos inclusive, experiências fora do corpo, experiências de quase morte e vários outros. Esses estados, aliás, são objeto de estudo da parapsicologia, ou como chamada hoje em dia, ciência psi, e nós já tivemos um vídeo sobre isso, que eu recomendo para vocês. A explicação, inclusive neurocientífica, para esses estados alterados é de que já desde os tempos das cavernas o cérebro humano tem essa capacidade de perceber coisas que vêm pelo sistema neural e interpretá-las como sendo de um outro mundo. Mas essa é a interpretação dos neurocientistas. A interpretação dos religiosos e das pessoas que têm alguma prática espiritual é diferente. Para elas, esses estados apenas representam um vislumbre de alguma coisa muito mais profunda, ou de uma mente cósmica, de uma consciência primordial, de uma mente una e tantas outras explicações que existem de fundo espiritual e religioso. E como esses estados alterados, digamos assim, de consciência ou até ampliados, podem ser induzidos? Eles podem ser induzidos por agentes farmacológicos, fisiológicos ou psicológicos. Também podem estar associados à criatividade artística ou diferentes níveis de concentração, meditação, contemplação, oração. Esses estados de consciência diferentes, alterados ou não ordinários, eles podem ser causados por coisas como recreação, meditação e até escuta de certas ondas cerebrais, como as ondas bineurais, por exemplo. Mas também podem ser causados por certas drogas psicoativas. Até certas emoções provocadas por certos estímulos também podem levar a estados alterados ou ampliados de consciência. Segundo as pesquisas do Dr. Jeffrey Avner, os estados alterados de consciência, eles são caracterizados por uma diminuição da autoconsciência do indivíduo seguida de uma diminuição da sensação do ambiente ou da consciência ambiental. Mas também tem as causas intencionais, e entre os fatores intencionais que podem levar a estados de consciência alterados ou ampliados estariam a privação sensorial, os chamados sonhos lúcidos, a própria hipnose,
a meditação em seus vários formatos e, inclusive, o uso de substâncias psicoativas, sejam em condições comuns ou em condições religiosas, inclusive. Para alguns autores, esses estados de consciência mais ampliados seriam uma forma de se adquirir conhecimento. Interessante que Charles Tart, que é um dos fundadores, um dos criadores da psicologia transpessoal e que também é um parapsicólogo, ele define 4 modos de conhecimento. No seu livro O Fim do Materialismo, que foi editado pela Cultrix no Brasil, ele fala quais são esses 4 modos de conhecimento e eu vou ler para vocês o que ele diz sobre isso. O primeiro modo de conhecimento ele chama de o modo da experiência. Segundo ele, consiste na coleta de fatos, se dá por meio de aprendizagem a partir da própria experiência. O que você sentiu? O que aconteceu quando tentou fazer diversas coisas? O que aprendeu com elas? Eu chamo de um modo fenomenológico esse, e, por exemplo, é o modo pelo qual o Buda aprendeu sobre a natureza da mente. O segundo modo ele chama de modo da autoridade. Consiste em pedir informações sobre algo que você não domina bem, dirigindo-se a alguém que supostamente é especialista no assunto. A consulta às autoridades quase sempre pode ser um meio excelente, muito eficaz de aproveitar o conhecimento dos especialistas em vez de se fazer tentativas inconsequentes que em geral significam apenas a repetição dos mesmos erros. Mas as autoridades podem estar erradas ou ser tendenciosas, isso quando não mentem. O modo pelo qual aprenderam inicialmente os discípulos de Buda, então, indo depois para o modo 1, o da experiência. Ou seja, esse seria o modo pelo qual os discípulos de Buda teriam aprendido, pelo modo da autoridade, tendo Buda como autoridade, e depois, instados por ele, foram ao modo da experiência, pela sua própria experiência meditativa. O terceiro modo de conhecimento, segundo Charles Tart, é o modo da razão. Consiste em se tentar entender as coisas do ponto de vista lógico. Esta é minha situação. Por exemplo, os fatores são A, B e C. Se eu fizer X para A, minha expectativa lógica é que aconteça N. Então, se eu fizer uma combinação e assim por diante. Usa-se a lógica nesse caso. Mas o quarto modo de conhecimento, que é o que nos interessa e tem muito mais a ver com os estados de consciência do que estamos falando, é chamado de o modo de revelação ou de conhecimento noético. Noético aqui referente ao intelecto, esse termo. Então ele implica a entrada em algum estado alterado de consciência, em que uma nova ideia ou um novo modo de entender se apresenta a você por inteiro, como uma revelação ou um tipo diferente de conhecimento, conhecimento noético ou noese, e não como algo que você elabora passo a passo a partir da experiência da autoridade ou razão quando se encontra em seu estado normal. Alguns estados alterados de consciência inquestionáveis são sonhos, devaneios, estados induzidos por drogas e estados de meditação. Inclusive, sobre meditação falamos exatamente no vídeo anterior, que foi o 9º vídeo do vlog. O aspecto revelador ou noético é que o entendimento é vivenciado repentinamente com grande força, clareza e convicção. Não é como uma ideia comum que lhe ocorresse. Se a experiência de estado alterado de consciência incluir sensações de contato com a esfera espiritual, a convicção será ainda maior. Deus ou o universo quiseram que eu soubesse que isso é verdadeiro. Eu incluiria aqui os estados xamânicos, mediúnicos, de canalização e até certos estados intuitivos. Então, como diz ainda Charles Tart, os 4 modos de entendimento, são úteis, mas qualquer um deles pode virar uma espécie de deficiência ou patologia cognitiva sempre que se tornar um modo exclusivo de abordar a realidade. Por exemplo, quando você acredita em um especialista, mesmo quando o que ele diz está em conflito com a experiência ou a razão, ou quando insiste em que o seu raciocínio está correto quando faz prever coisas que não funcionam. Então, nesses casos, você está apenas deixando de usar todas as suas habilidades potenciais, mas também está usando de forma errada as que já tem. E nessa pesquisa intensa que Charles Tart fez da parapsicologia, dos fenômenos ligados a estados alterados de consciência,
Ele definiu inclusive os chamados critérios experienciais para se detectar um estado alterado de consciência, o que nos permite definir isso. Em linhas gerais, quais seriam esses critérios? O primeiro ele chama de esterocepção. O que é esterocepção? É sentir o mundo externo, como a pessoa está sentindo o mundo externo nessa sua experiência. Então, que coisas podem ocorrer, como ele diz? Alteração em várias características sensoriais do mundo percebido. Existe uma mudança no ambiente externo. Luzes brilhantes nas bordas das coisas. Aliás, essa é uma experiência que eu compartilho com vocês. Luzes brilhantes nas bordas das coisas me acontecia lá por volta dos 9 anos. Foi uma das primeiras vezes que eu percebi estados diferentes através de mim, quando, estando numa igreja, mais ou menos 9 anos de idade, 9, 10, 11, eu percebia exatamente isso, luzes brilhantes que se destacavam das bordas dos objetos, como se fosse uma espécie de aura dos objetos. Eu inicialmente achei que pudesse ser alguma questão da visão, mas era só em momentos específicos de concentração, inclusive, que isso acontecia. E isso está dentro da esterocepção que Charles Tapp fala aqui. Então, além das luzes brilhantes nas bordas das coisas, uma atenuação ou acentuação da profundidade visual, que também não é incomum. Um outro critério para se avaliar, então, um estado alterado de consciência é a interocepção, que é então a detecção do corpo, sentindo dentro, mas dentro no aspecto corporal. Então, que coisas podem acontecer? Alteração na imagem corporal percebida, pode ser a pessoa perceber diferente do que ela é, algo que já aconteceu comigo também. Alterações de forma ou tamanho, alteração em parâmetros fisiológicos detectáveis, frequência cardíaca acelerada ou retardada, por exemplo, até sem explicação nenhuma, né? Taxa de respiração, tônus muscular, tremor, coisas assim. Percepção de sentimentos corporais especiais que normalmente não estão presentes. Sentimentos de energia no corpo, que aliás é bastante comum entre vários tipos de terapeutas, reikianos, praticantes do xamanismo, por exemplo, do mediunismo e tantas outras técnicas, e mesmo na meditação, especialmente meditação tântrica. E muitas vezes essa sensação de energia pelo corpo pode acontecer em partes localizadas, como coluna vertebral, por exemplo. Mudança na qualidade do fluxo de energia do corpo, como intensidade, foco versus difusão. Uma outra característica, além da interocepção, é o chamado processamento de entrada. O que é isso? Ver estímulos significativos. Excitação sensorial, envolvimento, sensualidade, intensidade sensorial aprimorada ou diminuída, alterações nas hierarquias de dominância e interação de várias modalidades sensoriais, ilusão, alucinação, percepção de padrões e coisas que de outra forma sabidamente dificilmente existem no ambiente. É uma outra forma de percepção nesse sentido. Então é um processamento de entrada diferente de como isso entra no nosso processo de consciência. Um outro fator que é importante se considerar nos estados alterados de consciência são as emoções. Então ali pode acontecer alteração na resposta emocional a estímulos. Pode-se reagir muito, pode-se reagir pouco, se pode até não reagir aos estímulos emocionais. Ou reagir de uma forma totalmente diferente do que se imaginaria. Então, intensidade extrema de emoções costuma também caracterizar estados alterados de consciência. Outro critério é a memória. Alterações na continuidade da memória ao longo do tempo, um sentimento implícito de que a continuidade está presente ou uma verificação explícita da memória que mostra que a experiência atual é consistente com as contínuas memórias que antecederam o presente, com lacunas sugerindo um estado alterado. Verificar detalhes do ambiente percebido, externo ou interno, em relação às lembranças de como devem ser para detectar incongruências. São coisas que se devem considerar nisso. Sentido do tempo é um outro fator muito importante em estados alterados de consciência, porque ele pode mudar muito. Então, sensação incomum de aqui e agora, sensação de grande lentidão ou velocidade do tempo, que é muito comum em várias experiências, sensação de orientação para o passado ou para o futuro, independentemente da relação com o presente,
Sensação de qualidade arquetípica ao longo do tempo, experiência atemporal. Isso não é incomum em meditação, por exemplo. Outro fator é um senso de identidade, que é um sentido de identidade incomum de papel social, alienação ou distanciamento ou perspectiva sobre identidades ou identidades usuais. É um outro ponto importante. Outro é avaliação e processamento cognitivo, alteração da taxa de pensamento, ele pode ser muito acelerado ou não, alteração da qualidade do pensamento, a nitidez, a clareza, alteração das regras de lógica comparada com a memória das regras usuais. Outro fator importante é a saída motora, como diz Charles Start, que é a alteração na quantidade ou na qualidade do autocontrole. Mudanças na imagem corporal ativa, na sensação do corpo em movimento, nos sinais de feedback proprioceptivo que orientam as ações, uma certa paralisia parcial que pode acontecer nos tais, por exemplo, fenômenos que envolvem viagem astral ou experiências fora do corpo também. E o último critério que Charles Start considera importante na avaliação de experiências desse tipo é a interação com o meio ambiente. Desempenho de comportamentos incomuns ou impossíveis, algo comum em viagem astral, por exemplo, atravessar paredes, por exemplo. Incongruência de consequências resultantes de resultados comportamentais imediatos ou a longo prazo. Mudança na antecipação de consequências de comportamentos específicos pré-comportamentais ou aprendidas com observação de consequências. Mudança na qualidade da voz, mudança no sentimento de grau de orientação ou contato com o ambiente imediato, mudança no envolvimento com o desapego do ambiente, mudança nas comunicações com os outros, coisas que são muito comuns na mediunidade, inclusive, incongruências ou padrões alterados, validação consensual ou falta dela. Bom, dentro de tudo isso, existe uma certa lista de estados alterados de consciência. Eu preparei alguns aqui para fazer um comentário breve, que depois nós teremos provavelmente um vídeo para cada um deles no futuro, mas assim já podemos ter uma ideia, e esse vídeo de agora praticamente é um complemento ao vídeo sobre a ciência psi. E então, um primeiro tipo de estado alterado de consciência a gente chama de telepatia. O que é telepatia? Segundo Tart e outros, é a comunicação ou percepção de pensamentos, sentimentos, aparentemente por meios extrasensoriais. Bom, nesse caso, as conclusões de Tart de como isso acontece, né? Como que a gente consegue passar de uma mente de uma pessoa a outra pessoa um determinado pensamento sem nenhum fio, nenhum processo físico entre um e outro, ele chegou às seguintes conclusões. Tendo em vista o que conhecemos sobre o universo físico ordinário, a telepatia e a aptidão psi em geral não seguem regras físicas conhecidas ou extensões plausíveis dessas leis. Segundo ponto, que a telepatia e a aptidão psi em geral frequentemente parecem violar essas leis. E terceiro ponto, o significado prático dessa falta de sentido em termos da física convencional é que talvez seja uma perda de tempo ficar sentado à espera de uma explicação dos fenômenos psi e da espiritualidade em termos das leis físicas conhecidas ou das extensões plausíveis delas. Ao contrário, deveríamos investigar os fenômenos psi em seus próprios termos. Sem dúvida, o que não devemos fazer é ignorá-los ou negar expressamente sua existência, com toda certeza. Aliás, a proposta de uma ciência espiritual é que eles sejam investigados. Não necessariamente com critérios paradigmáticos de uma ciência materialista, mas de uma ciência aberta, holística, integral, sistêmica. Um segundo tipo de estado alterado de consciência é a clarividência ou a visão remota. Então seria a suposta qualidade de perceber por meio da visão o que não está à vista. Então aqui a clarividência significa a percepção direta do estado do mundo físico sem o uso de nossos sentidos físicos normais ou a intermediação de outra mente. Interessante que se fala muito em clarividência, por exemplo, quando se fala em mediunidade, mas importante é dizer que a clarividência não é uma condição necessariamente conectada à mediunidade. É possível a clarividência independente de mediunidade. Ela é a capacidade de perceber coisas no mundo físico sem que se esteja presente no lugar, sem que seja usado um órgão físico para isso. Então essa é a diferença entre um clarividente, que é um sensitivo, e um médium clarividente.
Uma outra capacidade em estados alterados é a precognição, que é a cognição ou conhecimento prévio, suposto conhecimento obtido por antecipação, sobretudo como forma de percepção extrasensorial. Então, ela é a previsão bem-sucedida de acontecimentos futuros, quando esses não puderem ser racionalmente previstos com base no conhecimento das condições atuais e das leis que regem sua mudança. Até o Charles Tart dá 2 exemplos nesse sentido que não são precognição, para mostrar que é algo bem mais complexo. Uma, por exemplo, como ele diz num dos seus livros, o fato de alguém dizer que amanhã o dia estará ensolarado às 8 da manhã não é precognição, excluindo-se alguma catástrofe cósmica, como ele diz. As leis do movimento planetário farão com que o dia esteja ensolarado amanhã cedo. Conhecemos a corrente causal que produz a luz do sol do dia seguinte. Também não constitui exemplo de precognição o fato de alguém prever que no próximo ano um político famoso estará ligado a determinado escândalo financeiro. Infelizmente, esse fato tem altíssima probabilidade de ocorrer, A gente vê isso de vez em quando no fim do ano, quando os jornais e os canais de televisão entrevistam supostos adivinhos, dizendo o que vai acontecer no próximo ano, e alguns deles dizem coisas desse tipo. Vejo que algum grande político vai morrer no próximo ano. Isso não é precognição. Não é assim que ela funciona. A precognição é muito mais acertada do que isso. As informações são muito mais precisas. Uma outra forma de estado alterado de consciência é a chamada psicocinese, que antigamente era chamada de telecinese. Ela é, segundo Tart, a capacidade das intenções mentais de provocarem diretamente efeitos físicos sobre o mundo material sem o envolvimento de quaisquer mecanismos físicos conhecidos, como a ação muscular, por exemplo. Então, é a capacidade de influenciar ou movimentar objetos físicos por ação exclusiva e direta da mente. Uma outra capacidade que vem por estados alterados de consciência, Tart chama de cura paranormal, ou, como nós chamamos mais modernamente, cura espiritual também. Seria, segundo Tart, uma forma de psicocinese em sistemas biológicos, porque, na verdade, na cura espiritual ou paranormal, seria produzida uma mudança física no paciente. Outra capacidade, que inclusive foi Tart que sugeriu essa nomenclatura, é chamada pós-cognição. Como ele mesmo diz, significa receber informações do passado, por exemplo, de antigas civilizações, como acontecia no caso de Edgar Cayce, o profeta adormecido, que supostamente recebeu informações do passado para muitas pessoas e até sobre antigas civilizações. Também informações sobre pessoas já falecidas, lugares, algo comum na mediunidade, na canalização e em outros processos. Um outro tipo de fenômeno ligado aos estados alterados ou ampliados de consciência são as chamadas experiências fora do corpo, out of body em inglês, que nós também chamamos aqui muito frequentemente de viagem astral. Segundo Tart, ela se caracteriza pela sensação de que a consciência ou a mente está fora do corpo. Então aí lembramos, por exemplo, o famoso Robert Monroe, que escreveu muitos livros sobre viagens fora do corpo. Eu mesmo li na minha adolescência, fiquei muito impressionado com aquilo. Inclusive ele foi pesquisado não só por Charles Tart, mas por outros colegas dele. Uma experiência fora do corpo, segundo Tart, tem 2 aspectos fundamentais. Você percebe que está situado num lugar diferente daquele em que está o seu corpo físico e pode não vê-lo a partir de uma perspectiva exterior. E segundo, sua consciência fica muito clara durante a experiência. Ela pode parecer tão clara e lúcida quanto o nosso estado de vigília normal e às vezes até mais clara, até mesmo mais perspicaz, tornando a experiência fora do corpo, como muitos dizem, mais real do que a própria realidade, mais vívida e semelhante ao real do que a experiência normal. Aliás, qualquer pessoa que teve um sonho lúcido, uma experiência fora do corpo, a viagem astral, com esta nitidez que ele fala, sabe o que isso significa. Não é um sonho comum, não deve ser confundido com um sonho comum, porque é muito claro o que acontece ali. Do mesmo modo, mas de uma forma muito mais intensa, são as experiências de quase morte, ou EQMs. Mas aqui nós podemos incluir as experiências chamadas semelhantes à morte ou próximas da morte, que não envolvem necessariamente coma, por exemplo. A pessoa necessariamente não sofreu um acidente, nenhuma doença, mas ela talvez num estado até meditativo, ela atinge um processo semelhante. Não é incomum.
Na verdade, é um tipo de insight. Outra experiência relacionada a esses estados é o que ele chama, Charles Tart chama, de vida após a morte e comunicação com os mortos. Via sonhos, aparições, em estado hipnótico, sonolência que precede o sono, ou hipnopômpico, que antecede o despertar, durante prece ou meditação. Visões budistas de yogis falecidos em meditação também estariam dentro dessa categoria. Visões de falecidos durante experiências fora do corpo ou experiências de quase morte também estariam aqui. Uma 10ª categoria que ele apresenta em suas obras é a mediunidade. Então, médium é alguém que acredita que pode servir de intermediário para transmitir mensagens de e para pessoas que sobrevivem à morte. Então, seu trabalho geralmente acontece durante uma reunião com algumas pessoas e que nós chamamos de sessão espírita, geralmente no Brasil. Sabemos bem menos do que gostaríamos de saber sobre a psicologia da mediunidade, diz o Charles Tart. Mas há muita variedade no modo como ela ocorre. Interessante que Tart deixa bem claro nas suas obras que no século XVIII e XIX, a maior parte dos médiuns entrava em transe para fornecer suas comunicações com os espíritos. E atualmente isso já é muito mais raro. Esse transe de inconsciência, né, é muito mais raro. E, inclusive no processo chamado channeling ou canalização, que é o modo como acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, na África do Sul, também é um processo em que não há um transe inconsciente. Tart acabou criando uma teoria, né, para explicar como que funciona a mediunidade. Ele alia o que ele chama de teoria da impersonalização inconsciente aliada a fenômenos psi-inconscientes. O que ele quis dizer com isso? Em outras palavras, alguma parte do inconsciente do médium imita o morto, segundo ele, e além de generalidades e gracejos que façam o consulente se sentir bem, às vezes acrescenta informações verídicas obtidas por meio psi, ou por percepção extrasensorial, ele quer dizer. Exatamente como ocorre durante o uso inconsciente da telepatia, para extrair informações da mente de quem anseia pela mensagem de um espírito, ou durante o uso inconsciente da clarividência para obter informações importantes com base em registros físicos. Tendo em vista que essas informações verídicas geralmente são longas e muito específicas, quando comparadas com as manifestações psi que encontramos na maioria dos estudos de laboratório, esse tipo de fenômeno psi, então, é chamado super-psi, segundo Tart. Então, a tal teoria super-psi por impersonalização inconsciente de Charles Tart diz que por meio de uma combinação de clarividência inconsciente, de traços físicos que informem sobre o morto, mais o acesso telepático ao conhecimento do consulente e de outras pessoas relacionadas a este morto, sobre essa mesma entidade, cria-se uma simulação plausível de um espírito sobrevivente. Óbvio que essa não é a opinião dos próprios médiuns e dos próprios espíritas, mas é a opinião de Charles Tart. E eu incluiria uma 11ª capacidade relacionada a estados alterados ou ampliados de consciência, que é channeling, canalização, que se diferencia da mediunidade por várias formas. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, mas aqui o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: ela é uma técnica semelhante à mediunidade, mas que não se vale de transe inconsciente, como a mediunidade em geral. Também permite a comunicação com os mortos, mas se permite ver as coisas de um modo diverso do espírita. Então, se no caso da mediunidade, Tart desenvolveu a teoria super-psi por impersonalização inconsciente, então para canalização a gente poderia desenvolver uma teoria que, aliás, eu estou desenvolvendo num livro que estou escrevendo, chamada Teoria Super-Psi por Acesso ao Campo A. A de akáshico, né? A partir do entendimento do teórico sistêmico húngaro Ervin Laszlo sobre campo A, que ele chama de campo akáshico. Nesse caso, o que um canalizador acessaria via telepatia ou outras capacidades de percepção extrasensorial seria um campo universal informacional chamado por Laszlo de campo A de akáshico.
de onde emana o campo M, nosso campo manifestado, onde vivemos e percebemos as coisas conforme as limitações de nossos órgãos dos sentidos e da capacidade interpretativa de nossas mentes. Nessa teoria, quando alguém morre, seu corpo se dissolve, bem como sua personalidade, por ser essa formada do conjunto corpo-mente, inclui o cérebro, o conjunto neural e as emoções. Contudo, algo sobrevive e se reincorpora ao campo A, de onde um médium ou um canalizador podem retirar informações se estiverem habilitados. Isso é uma teoria bastante interessante e não só vai ser desenvolvida neste livro que eu estou escrevendo, que se chama Ciência Espiritual também, como num vídeo mais adiante. Como eu disse no início desse vídeo, estados alterados de consciência talvez não seja o nome mais adequado, mas estados ampliados de consciência, exatamente porque a ideia é que eles ampliam a nossa mente, ampliam nossa visão de mundo, inclusive, e nos colocam diante de uma realidade muito mais ampla do que nós estamos acostumados na nossa sociedade materialista. Claro que esses estados ocorrem muito fortuitamente ao longo da vida das pessoas, né? Ainda que existam algumas em que esses estados possam ocorrer de modo mais constante, na grande maioria das pessoas, talvez uma ou outra vez na vida esses estados se apresentem. Estados de menor monta, como eu chamo os estados intuitivos, por exemplo, provavelmente ocorrem com todas as pessoas. Mas eles não são tão evidentes, não são tão realçados como esses fenômenos, esses 11 tipos de fenômenos que eu citei aqui, baseado na lista de Tardt. Esses sim fazem muita diferença. E por isso mesmo produziriam mudanças mais robustas na personalidade e na mente das pessoas que experimentam tais estados. Mas o que eu quero dizer é que praticamente todos nós já passamos por algum exemplo de um desses estados alterados de consciência na vida, ou ainda passaremos. E ainda que na nossa sociedade moderna esses estados não sejam privilegiados, são considerados anômalos pela ciência, inadequados, alucinatórios ou até doentios, dependendo do caso, em algumas sociedades mais antigas, sociedades indígenas, por exemplo, sociedades até xamânicas, esses estados são considerados o ideal para a consciência humana. Em sociedades meditativas, como as do Extremo Oriente, também esses estados são reconhecidos como verdadeiros, e ainda que não sejam o estado de iluminação definitivo, o despertar último, eles não são destituídos de importância naquela sociedade. No caso, a sociedade budista, a sociedade taoísta, a sociedade do hinduísmo, do yoga, do Vedanta, que reconhecem que essas capacidades existem. Lá eles são chamados de siddhis, por exemplo, e eu já falei sobre isso num outro vídeo também. Esses estados, então, são objeto de estudo da ciência psi, da parapsicologia, e também são aceitos como verdadeiros pela psicologia transpessoal. Então eu não imagino uma ciência espiritual que não aceite esses estados. É claro que se eles não acontecem com todo mundo o tempo todo, é porque eles têm a ver com uma expansão da consciência. Uma expansão significa diminuirmos a nossa atenção do mundo físico à nossa volta e nos voltarmos de alguma forma para dentro, processo mais interno. Na verdade, uma outra forma de dizer isso é que a nossa mente ela recua da percepção individualizada, que envolve o eu e o outro, para uma percepção anterior à formação do eu. Inclusive essa é a opinião de Antônio Damasio, um neurocientista português muito conhecido. Embora ele não seja um espiritualista, ele reconhece que em meditação, principalmente, e outros estados alterados de consciência, realmente nós chegamos num ponto antes da personalidade. Então a nossa percepção dali é muito diferente. Para ele, obviamente, isso tudo acontece só dentro do cérebro e não tem maiores implicações. Mas para quem acredita na meditação, acredita na parapsicologia, na espiritualidade como um todo, o que se atinge nesses processos é um outro nível, um outro campo de experiência consciencial ou da mente. Inclusive um campo muito mais aberto, muito mais amplo, um campo informacional, como diz Ervin Laszlo, muito profundo e que seria a origem de muito do conhecimento que a humanidade possui, inclusive no seu dia a dia. Porque deste campo informacional
teria vindo por intuição muito do conhecimento técnico, filosófico e até científico da humanidade ao longo de milhares de anos. Isso significa que esse campo A, um campo akáshico, um campo primordial ou de consciência primordial, como dizem algumas filosofias budistas, seria o nosso grande mestre, o nosso grande professor. E quanto mais nós nos aproximemos desses estados, mais nós podemos aprender com eles. Espero que tenham gostado dessa introdução a estados alterados de consciência, ou estados ampliados mais especificamente. Se gostarem, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem para os seus amigos, seus conhecidos. Continuem mandando perguntas, sugestões, críticas à vontade. E na próxima semana nós retornamos com mais algum tema muito interessante que vocês sugeriram. Muito obrigado.